Queridos, nesse momento, vamos identificar aqui as igrejas presentes em nome de Jesus. Pastor Credemilson, Igreja Batista em Sabonete. Pastor Luciano, Igreja Batista Arariguaba, Cachoeira Itapemirim. Pastor Jorge Batista, Igreja Batista Redenção. Isso daí é Batista duas vezes. Pastor Elônides Gomes, Primeira Igreja Batista na Praia do Açu. Seminarista Douglas, ali eu estou trocando, eu confundo as coisas ainda. Igreja Batista do Parque Aldeia. Pastor Anderson Dornelles, a Primeira Igreja Batista em Donana. Paz do Senhor para todos. Pastor Francisco, sou da Igreja Memorial de Gruçaí. Prazer estar aqui com os irmãos. Boa noite, Pastor Wellington, Igreja Batista Memorial de Gruçaí. Boa noite, Seminarista Marco, Igreja Batista Memorial de Gruçaí. Boa noite, irmãos. Pastor Zacarias, Primeira Igreja Batista do IPS. Pastor Ever Silva, jubilado da Segunda Igreja Batista de Campos. Temos alguém mais que deseja se identificar nesse momento? Que deseja identificar a igreja ao qual faz parte? Se não os temos, vamos proceder nesse momento. Pastor Fernando, Igreja Batista do Parque Alvorada. Nesse momento, então, vamos proceder com a eleição da diretoria do nosso concílio. Não é? Examinador e secretário já vem com força de proposta da reunião da nossa ordem. Então, na nossa reunião foi eleito o pastor Anderson Dornelles como examinador e o pastor Elon Dias como secretário. Eu preciso de uma proposta para que nós, então, possamos homologar estes nomes. Apoio? Favoráveis digam sim. Contrários temos? Não os temos, né? Então, os irmãos pastor Anderson Dornelles e o pastor Elon estão eleitos respectivamente como examinador e secretário do concílio. Precisamos agora de uma palavra referente à presidência deste concílio. Apoio? Contrários? Não os temos, graças a Deus. Vamos eleger agora aquele que há de fazer a entrega da Bíblia. Pastor Credemilson, apoio? Sem ser essa quinta, a próxima, dia 11. Apoio? Favoráveis digam sim. Contrários, não os temos. Vamos chegar lá. Oração consagratória. Pode estar? Então, preciso de uma proposta. Apoio já, perdão. Apoio. Obrigado, meu pastor. E agora o orador ocasional. Apoio. Favoráveis digam sim. Contrários, não temos. Então, nesse momento, eleita a diretoria do concílio, eu quero chamar aqui o pastor Anderson Dornelles e também o Movan. Pastor Zacarias,
por favor, venha orar pelo nosso examinador e também pelo nosso candidato. Feche os seus olhos, pastor. Senhor amado, Deus bendito, de certo, Senhor, que este é o momento para todos nós que estamos aqui, de muita emoção. Mas as emoções também se confundem, Senhor, porque nós estamos na expectativa desse teu servo, Pai, ser agora, passar por este exame, mas também, Senhor, o nosso coração já se alegra, porque sabemos que teu servo tem se preparado para esse momento, e nós te exaltamos, ó Pai, porque aqui culmina, Senhor, todo um tempo de estudo, todo um tempo de preparação, mas acima de tudo, Senhor, um tempo em que é expresso aqui, Senhor, o chamado do Senhor para este tempo, quando o teu servo vai, então, efetivamente, oficialmente, estar conduzindo o teu rebanho. Então, Senhor, neste momento, nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor aquiete o nosso coração, nos dê tranquilidade, mas muito mais ainda, ao nosso querido irmão Movan, porque este momento não é um momento de provação, mas é um momento apenas, ó Pai, desse bate-papo, dessa conversa que nós vamos ter aqui, desse aprendizado que nós vamos ter aqui juntos. Por isso, Senhor, peço que o Senhor esteja com o seu coração nesse momento, que nós sabemos que há essa expectativa, Senhor, não tem como o Senhor não havê-la, mas nós pedimos que a tua paz, Senhor, possa estar inundando o coração do teu servo nesse momento. Conduz, Senhor, o pastor Anderson também, Senhor, para que saiamos daqui, ó Pai, alimentados por tudo que vamos ouvir, porque este é também o momento de nós nos alimentarmos da tua palavra, daquilo que o Senhor tem colocado nos livros de teologia. Por isso nós nos alegramos nesse momento e continuamos a pedir a condução do Senhor. Nós oramos, já agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Boa noite a todos. Falar para o Movan ficar tranquilo ao máximo, dentro do possível, é claro. Não pense nesse tempo que vamos passar aqui como uma inquisição, porque não é essa a intenção. O pior, eu acredito que você já passou, que é o pré-concílio, por ter um tempo mais estendido, você acaba sendo mais arguido ali, mas nós vamos bater mesmo, como o pastor falou, Isaías falou, vamos bater um papo aqui sobre teologia, todo conhecimento você já tem, porque senão você não estaria aqui. Fique em paz. Para a gente quebrar um pouquinho o gelo, eu queria que você desse o testemunho da sua conversão e chamado ministerial, assim, de forma resumida, mas que você pudesse nos contar. Boa noite a todos. Minha conversão se deu, fui criado na primeira Igreja Batista de Guarulhos, até os 12 anos. Fui pastoreado pelo pastor Ebenezer Soares Ferreira e batizado por ele aos 12 anos de idade. Mas a minha conversão se deu quando eu já tinha 17. Foi um momento que eu entendi de uma forma diferente o Senhor falar comigo. E às vezes soa até estranho a gente falar por conta de uma época que se batizou e outra época que se converteu, mas foi aonde realmente eu senti algo diferente e uma intenção diferente na minha vida. Então eu entendi dessa forma e a partir daí algumas coisas começaram a mudar na minha vida. E começamos a nos empenhar um pouco mais em algumas coisas, em alguns momentos mais, outros menos, e o meu chamado veio se dando ao longo do tempo. A minha avó, a minha mãe contam que, quando eu era pequeno, eu não lembro disso, eu pegava um bocal de lâmpada e ficava imitando o pastor Ebenezer, falando que Cristo era a única esperança. Mas, por um tempo, isso também ficou adormecido em mim. E, depois da minha conversão, eu comecei a passar por algumas lideranças que acabavam sendo propostas a mim. E algo foi me caminhando nesse sentido, me conduzindo nesse sentido. E aos 43 anos, eu, em conversa com a minha igreja, entendendo o meu reconhecimento
ministerial, mais o reconhecimento da minha igreja, do meu pastor à época, pastor Manuel Pinto, pastor Fernando Rios, eles me encaminharam para o seminário, entendendo o meu chamado, entendendo junto comigo das coisas que eu já participava. E o que foi muito interessante é que no momento de encaminhar para o seminário, foi exatamente num dia que o pastor Boris fez uma visita lá na igreja, e ele me deu o caminho de como chegar ao seminário. Fui muito bem recebido lá, tive uma ótima turma e nos formamos. E, para a glória de Deus, nós estamos aqui hoje, pastoreado pelo pastor Boris, que tem muito me ajudado, muito me auxiliado nessa caminhada. Amém. Conta para a gente um pouquinho sobre a história dos batistas. Ou o período que você tiver conhecimento, ou no Brasil, um pouco sobre a história dos batistas. Sim. Em 1607, o Thomas Harris, junto com o John Smith, vieram, junto com um grupo de separatistas para a Holanda. Na Holanda, eles tiveram uma consciência de que o batismo não deveria ser aplicado a crianças, mas sim aplicado a adultos, a crentes adultos, pessoas que tivessem consciência, e se tornando assim uma pessoa de um credo batista, se tornando um batista. E passando um tempo, em 1611, eles retornaram para a Inglaterra, e em 1612 eles fundaram o que nós conhecemos como a primeira igreja batista em Spitalfield, e assim eles continuaram a obra lá. Já na década de 1871, creio, 1871, creio, vieram um grupo para o Brasil, um grupo que chegou lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste, e eles eram coordenados pelo pastor Richard Ratcliffe, onde eles celebraram um culto lá. Foi uma igreja batista no solo brasileiro, porém, uma igreja batista que se pregava ainda em inglês. Lá houve a conversão do padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Tempos depois, vieram os sulistas para o Brasil, a família Begbie, a família Taylor, e até sobre a família Begbie a gente estuda com os embaixadores do rei, isso já me ajudou bastante. Eles vieram para o Brasil e no dia 15 de outubro de 1882, creio, ou 71, não lembro, eles fundaram a primeira igreja batista do Brasil. Tempos depois, nós tivemos aqui em Campos a 8ª igreja batista construída em solo brasileiro, que é a primeira igreja batista de Campos, e a primeira a ser construída em Alvenaria. Amém. O que é a Bíblia para você? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é uma forma traduzida para a nossa linguagem, para que Deus se utilize para conversar com a gente, para ser o nosso manual de regra, fé e prática. É o manual do fabricante. Contém algum tipo de erro? Nenhum. A Bíblia é inerrante. Inerrante. Como que você poderia nos dizer assim, em que sentido que ela é inerrante? Toda a Escritura, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E as pessoas que a escreveram, não escreveram por ideias da mente humana. Elas escreveram completamente a palavra inspirada por Deus. Cerca de quantas pessoas foram usadas para a escrita bíblica? Aproximadamente 40 autores. Em quanto tempo, aproximadamente? Entre 1.500 e 1.600 anos. Amém. Só para fins didáticos, como que a gente pode dividir a palavra de Deus? Nós dividimos a palavra de Deus em Antigo e Novo Testamento, sendo que o Antigo Testamento com 39 livros, dividido no Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. O Novo Testamento, com 27 livros, nós temos os Evangelhos,
o livro histórico, as cartas gerais, cartas paulinas e a revelação. Diferencia para mim revelação, inspiração e iluminação. A revelação foi o que Deus deu para esses autores para que eles pudessem escrever as Escrituras para nós hoje. A inspiração, a revelação foi quando Deus se revelou para essas pessoas. A inspiração foi quando eles escreveram, que eles foram inspirados por Deus. Teve o que Deus deu entendimento para eles e não foi pela capacidade humana que eles escreveram. Tanto que os 40 autores acabam se encontrando na palavra. E a iluminação é o que nós temos hoje, quando nós lemos a palavra e o Senhor permite que a gente consiga entender. A interpretação da palavra, né? Sim. Quem é Deus? Deus é o grande eu sou, o Criador de todas as coisas, um Espírito pessoal que cria, sustenta, governa todas as coisas. Amém. Falando sobre Deus, fala para mim sobre teísmo, ateísmo, deísmo, essas correntes. O ateísmo é a negação completa, né, da existência de Deus. O teísmo é a crença no Deus que é plenamente Deus, que se divide para nós, para se apresentar a nós em 3 partes, como Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. O deísmo, ele é um Deus que é tanto transcendente quanto imanente. E o deísmo é a crença num Deus que ele é transcendente, mas não é imanente, ele não está presente em todos os lugares. E qual foi a próxima? Foi os 3. O deísmo é como se Deus tivesse criado e deixado, as coisas indo pela própria criação. Né? Fala sobre como nós podemos dividir os atributos do Senhor. Os atributos do Senhor são divididos em comunicáveis e incomunicáveis. Os incomunicáveis são atributos que só pertencem a Ele, que é a imutabilidade, a onipresença, a onipotência, a onisciência. E os comunicáveis, ele divide em parte com o ser humano, que é a fé, é a santidade. Me faltou a palavra agora aqui. É o amor. Isso. Quem é Cristo? Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, é um Espírito pessoal que veio a nós através do Espírito Santo para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor. 100% homem? 100% homem, 100% Deus. Amém. O que mais você poderia falar sobre a pessoa de Cristo, como homem e como Deus? Como homem, Cristo nasceu, cresceu, ele teve fome, ele chorou, ele morreu na cruz. E como Deus, ele ressuscitou, ele perdoou pecados, ele curou pessoas. Amém. Fala um pouquinho sobre os ofícios de Jesus. O Senhor Jesus tem um ofício de profeta, sacerdote e rei. Exemplifique. Como profeta, ele falou as palavras de Deus aos homens. Ele falou sobre o futuro, ele pregava a palavra. Como sacerdote, ele falava dos homens a Deus. Ele foi o sacrifício perfeito e se deu a si mesmo por nós. E como rei, ele governa sobre todas as coisas. Aleluia. Amém. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus e a terceira pessoa da Trindade, que também é um Espírito pessoal. Ele faz habitação em nós. Foi por meio dele que Jesus foi concebido. Foi ele que levou Jesus ao deserto e estava com Jesus a todo tempo. É o Consolador, é o que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É ele que habita em nós, ele é a promessa do Senhor
Jesus, para depois que ele subisse, é o Consolador que seria enviado a nós. Fale sobre dom do Espírito Santo e dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, nós entendemos que é quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida. O Espírito Santo nos convence do pecado, nós nos arrependemos e recebemos em nós esse selo, que é o dom do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são as capacidades dadas por Ele mesmo para que nós possamos servir a igreja. Exemplifique essas capacidades para a gente. Por exemplo, hoje, eu recebi o chamado pastoral, estou aqui com o irmão, para que a gente possa servir a igreja nesse chamado profético. Amém. Outros exemplos de dons. Nós temos a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, nós temos o ser mestre, nós temos o dom de línguas, a variedade de línguas, a interpretação delas, nós temos vários dons e o superior deles, o amor. Amém. Como dom algum cessou? Nenhum. Nenhum. Todos Nenhum. estão em vigência. Todos. Amém. Você falou na resposta anterior sobre o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Sim. Você já falou um pouquinho, quando você estava falando de Cristo, mas fala um pouquinho sobre a Trindade e a triunidade. Sim, a Trindade de Deus, embora ela não conste a palavra Trindade na Bíblia, nós entendemos em alguns momentos a existência dela. E, por exemplo, na criação do homem, estava lá, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. No próprio ID de Jesus, que ele deixou para nós como missão, ele nos deixou para ir por todo mundo, pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A triunidade seria uma forma, me faltou a palavra, mas como já foi dito, como se fosse a economicidade do agir de Deus. Talvez, aí, eu não sei se eu vou exemplificar da forma correta, quando o Senhor falou, façamos, eles eram os três de uma só vez, fazendo o homem à sua imagem e semelhança. Exatamente, sendo plenamente Deus. Amém. Ainda dentro do tema Espírito Santo, pneumatologia, fala para mim sobre o fruto do Espírito. Consegue citar para mim o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é gozo, paz, mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade, bondade, amor, alegria. Amém. Tem os dons, tem o dom, tem o fruto do Espírito. Algum desses é evidência de alguém quando ele está cheio do Espírito Santo de Deus? O fruto do Espírito. A evidência é essa. Isso. Não tem algum dom que evidencia alguém cheio do Espírito? Não, o fruto do Espírito. Amém. Quem são os anjos? Os anjos são seres criados por Deus. Eles têm uma alta capacidade de força. Eles são ministradores de Deus a nós. Eles se acampam ao nosso redor. E são mensageiros do Senhor. Consegue classificar? Eles são classificados em arcanjos, como o chefe dos anjos, os querubins como os celestiais, os serafins como os queimadores e os anjos, que são os mensageiros. Ok. Podemos orar aos anjos? Não. Temos anjos da guarda? Não. Tem certeza? Não? Não. Não? Temos anjos da guarda, mas podemos ter anjos que nos guardam. Eles ficam ao nosso redor. É quando Deus dá ordem. Isso. A eles, ok. Né? Quem é o homem? O homem é um espírito, um ser criado à imagem e semelhança de Deus. É um ser que é a coroa da criação de Deus. Composição do homem. O homem, há uma ideia de que o homem é composto de corpo e alma, que é uma ideia dicotomista.
há uma ideia também que o homem é formado de corpo, alma e espírito. É uma ideia tricotomista. Okay. Origem da alma. Na origem da alma é classificado como criacionismo, quando Deus criou todas as almas e ele vai enviando à medida que nós somos formados. Existe o criacionismo, que se entende que Deus vai formando uma alma específica para cada pessoa que vai sendo criado, vai sendo formado. Existe o traducionismo, que é um entendimento que a alma é passada de pai para filho e que acaba justificando a teoria do pecado herdado. E existe a cooperação mútua, que entende que tanto Deus quanto o ser humano tem participação na criação dessa alma. Ok. Quando falamos sobre os anjos ali, eu deixei de fora para te perguntar acerca de Satanás. Satanás também foi um anjo, um anjo até muito majestoso, mas que corrompeu seu coração. E com ele também corrompeu uma terça parte dos anjos que ele alistou para ele. E por conta desse seu desvio de conduta de querer ser como Deus, ele foi banido do céu. Ele é chamado hoje então de anjo. Ele e os outros que o seguiram. Eles são anjos caídos que se transformam em demônios. Hamartiologia. Fala um pouquinho para mim sobre o pecado. O pecado, ele, da palavra hamartiologia, que seria errar o alvo, e ele surgiu no céu propriamente dito quando Satanás quis ser como Deus, e ali ele já teve um desvio de conduta. E o pecado surgiu também na terra quando o homem foi tentado. A partir dali, nós temos o pecado original vindo de Adão. Pecado imperdoável. Apenas contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, no seu entendimento? Seria seria negar a ação do Espírito Santo ou atribuir a Satanás uma obra do Espírito Santo sendo feita. Negar o próprio Espírito, né? Soterologia, doutrina da salvação. O que é a salvação? A salvação é um ato que se inicia quando nós entendemos, através do Espírito Santo, que Jesus é o nosso suficiente Salvador. A partir dali nós somos regenerados com Cristo. Nós nascemos de novo. Após a regeneração, nós somos justificados por Ele. A morte dele, Ele tendo levado sobre si os nossos pecados, nos justifica. E nós iniciamos um processo de santificação, que é onde o fruto do Espírito vai ficando cada dia mais evidente na nossa vida. Por fim, nós temos a glorificação, que vai ser após o juízo final, esse corpo incorruptível que nós vamos receber do Senhor. Quem opera nesses três processos? Quem opera esses três processos? O Espírito Santo. O Espírito Santo, obra de Deus em nós. Sim. É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos santifica e Ele também que nos glorificará. Ok. Você já explicou sobre os três passos, né? E quando acontecerá a glorificação? Após o juízo final. Após o juízo, quando Cristo vier. Isso. Buscar a sua igreja, né? Batismo salva? Não. Nosso batismo é um símbolo para que as pessoas entendam, né? Somos nós declarando para o mundo que nós morremos para o mundo e ressurgimos com Cristo. Bem, como a gente explica, você conseguiria explicar o texto de Marcos 16, ali, 14, 15 e 16, que fala que aquele que crer e for batizado será salvo? Sim. Como o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a partir desse momento nós começamos a crer. E a partir desse momento que nós cremos, Ele passa a habitar em nós. E aí nós somos batizados, recebemos esse selo do Espírito Santo. A partir dali há a salvação.
como aconteceu, por exemplo, com um ladrão que estava na cruz. Ele não teve a oportunidade de passar pelas águas, mas ele creu naquele momento, foi batizado e Jesus falou que hoje mesmo estaria com ele no paraíso. Amém. Então você crê que todo aquele que entrega a vida a Jesus, imediatamente ele é batizado no Espírito Santo de Deus, e é desse batismo que o texto está falando. Ok. É possível aquele que recebe o selo do Espírito Santo, aquele que entrega a vida para Jesus, perder a salvação? Não. O Senhor Jesus fala que aquele que vem a Ele, Ele jamais lança fora. Nós, uma vez salvos, somos salvos para sempre. Ok. O que é a igreja? A igreja é a noiva do Senhor. A igreja visível, né? É essa que nós nos ajuntamos para adorar o Senhor, nos prepararmos para esse dia final, para nos encontrarmos com Ele, e ela é composta das pessoas que estão no hall de membros. E nós temos a igreja invisível, que ela não tem denominação, ela é composta de todos os salvos que aceitaram Jesus como o Salvador das suas vidas. Na igreja visível, na igreja local, é possível alguém estar no hall de membro e não pertencer à invisível. É possível. Inclusive se desligar. Mas da igreja invisível, não. Okay. Ali a gente está selado por Deus. Okay. Como batista que somos, e você está se tornando um pastor batista, fala para mim sobre as instâncias da igreja. A igreja batista, ela é uma igreja autônoma, porém ela é filiada, no nosso caso, à nossa associação Batista da Planície. Nós somos também ligados à Convenção Estadual, que é a Convenção Batista Fluminense, também a Convenção Batista Brasileira, a UBLA, que é a União Batista Latino-Americana, e a Aliança Batista Mundial. Ok. Como que acontece a gestão das igrejas batistas ou o sustento tanto da igreja local como dessa estrutura da denominação? A igreja batista, ela se sustenta, ela se mantém através de dízimos e ofertas, e através do plano cooperativo nós encaminhamos 10% também desses dízimos e ofertas que mantém a igreja local, para que ela possa continuar mantendo as outras instâncias da igreja. E qual outra forma, além do dízimo e oferta, que nós temos como igreja de também sustentar essa estrutura, as outras igrejas co-irmãs? Como em cooperação. Cooperação mútua, Tema né? de cooperação. Isso. Fala para mim um pouquinho sobre o batismo. Os tipos de batismo que você conhece. Sim. Nós temos o batismo que nós praticamos, que é por imersão, entendendo pela sua palavra original, que significa submergir, imergir, simbolizando morrer para o mundo e nascendo para Cristo. Nós temos também por afusão, que é o derramamento, e temos o de aspersão, que acontece, por exemplo, na igreja presbiteriana. Ok. A Bíblia direciona quem pode celebrar os batismos? Não, a Bíblia não menciona. Nós temos o hábito de celebrar com os pastores. Os pastores fazerem o batismo. Porém, a Bíblia não determina a pessoa a realizar o batismo. Para quem foi a ordem? Você citou a grande comissão agora há pouco, em Mateus 28, 19 e 20. Para quem foi aquela ordem? Foi para todos nós. Para todo discípulo de Jesus. Para todo discípulo. Isso. Né? Então, a ordem de ir, fazer discípulo e batizar foi para todos. Sim. Os que já são discípulos. Já são do Senhor. Quem recebeu vai passar à frente. Ok. Os elementos da ceia do Senhor. Tipos de ceia e depois sobre os elementos da ceia também. Os elementos da ceia é o pão e o vinho, né? E os tipos de ceia que nós temos são a ultra livre, que é onde qualquer pessoa pode participar. Nós temos a ceia livre, que todos os crentes, todos que se declaram salvos por Jesus, elas podem participar independente da sua
denominação religiosa. Nós temos a ceia restrita, que ela está ligada aos cristãos apenas membros de igrejas batistas. E nós temos a ceia ultra restrita, que é realizada apenas para os membros da igreja local. Igreja local, né? Tem algum que você tem mais familiaridade com ele? Com a livre. A livre. Ok. Fala para mim sobre as características de uma igreja batista. A igreja batista, ela tem na Bíblia seu manual de regra, fé e prática. A igreja batista, ela tem um regime de governo democrático congregacional. A igreja batista, ela está desligada do Estado. Tipo de batismo, né? Você falou lá atrás, mas é uma característica da igreja batista também, batismo por imersão. Por imersão, né? Se nós falamos que o batismo a igreja é composta por pessoas, sabe falar a composição de uma igreja batista, pessoas? Ela é composta de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Quando falamos que é biblicamente batizado, estamos querendo dizer que é o batismo. Esse batismo, o exemplo bíblico, isso. Né? Batismo. Doutrina dos últimos dias. Quanto à escatologia, nós ouvimos mais, né, falar sobre o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo, aonde se entende o amilenismo como um período entre a assunção e a volta de Jesus, um período da igreja nesse tempo, e que termina com a volta de Jesus. O pré-milenismo tem o entendimento de que Jesus volta e, a partir de então, nós viveremos em 1000 anos de paz, aonde, no final desses 1000 anos, Satanás é solto, derrotado por Jesus, né, num sopro, e logo após vindo o juízo final. E no pós-milenismo, nós entendemos que a igreja vai ganhando espaço na terra ao longo do tempo, e esse tempo vai se tornando cada vez mais pacífico, quando nós temos no fim a volta repentina do Senhor. Eu me dou por satisfeito, presidente. Eu não tenho mais pergunta, não sei se os colegas de repente queiram fazer alguma pergunta. Está por ordem. Alguém do presbitério ou até mesmo alguém presente aqui na igreja deseja fazer algum questionamento ao candidato? Por favor, manifeste-se. Levante sua mão. Se não os temos, pois não, meu pastor. Quero só pedir ao irmão Movan e depois dar um testemunho. Definisse um pouquinho como é que o irmão fala com tanta facilidade, com tanta segurança, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Trata-se de uma estratificação ou apenas uma sequência de dispensação? Eu creio que seja uma sequência de dispensação, uma vez que no Antigo Testamento Deus se apresentou como Pai. Até porque eram muitos deuses e ele precisava ensinar para o seu povo que apenas um Deus eles deveriam seguir. A partir de então veio o Novo Testamento com a vinda de Jesus e ele deixou para nós a promessa do Consolador, que seria o Espírito Santo. Depois de Jesus é que veio o ministério do mas Espírito não Santo. como hierarquia. Nada em termos de estratificação, hierarquia, né? Muito bem. Isso. Eu estou muito feliz, pastor Boris, querido presidente, também com a veiculação do examinador. Muito didático, muito favorável, né, ao bom desempenho do candidato. O testemunho que quero dar, estou aqui vendo lá atrás, estive sentado com ele, um diácono, irmão Marcão, mas um diácono querido da segunda igreja, ao longo da história, faleceu alguém da sua família. E foi lá para a roça, entre Campos e Cardoso Moreira.
E ele foi, naturalmente, ao sepultamento. Chegou lá, quem tomou conta e deu uma palavra foi o irmão Movan. E ele ficou tão empolgado que ele quis me dizer o que ele tinha falado. E quando ele começou a dizer o que o irmão Movan, naquela ocasião lá, um pastor, né, falara, eu chorei muito. E eu não deixaria de vir aqui hoje. Quando liguei para o irmão para me situar, para chegar, eu falei, vou aí dar quórum, né, porque não estava convocado para nenhuma tarefa, se não vir. Pela alegria, Deus o abençoe muito. Eu acho que sábado vamos estar juntos de novo, né? Mas eu não desconfiava de nada. Acho que lá em Valão dos Pires, o Samuel me disse, né, que você estava estudando. Mesmo assim, eu não associei ao teor pastoral. Que facilidade, que sabedoria, que beleza, né? Glória a Deus. Muito obrigado e desculpa, senhor presidente. Que isso, pastor. Não precisa se desculpar. A gente agradece as suas palavras. Eu fico feliz com este testemunho, né? E, bom, o desejo do nosso coração, né, é que o Movan continue frutificando, né, aquilo ao qual o Senhor tem colocado no coração dele. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias capítulo 3, verso número 15, não é? E vos darei pastores, que vos apacentem com ciência e com inteligência, não é? Então, nesse tempo tão difícil que a gente vive, tempos parecidos, talvez, com que o povo de Israel vivia lá atrás, tempos de crise, tempos de uma não identificação com as coisas do Senhor. O Senhor disse que ia separar pastores, que apacentariam o seu povo e que o conduziriam de volta à restauração. Aqui nós temos um momento naquilo que diz respeito à igreja tríplice, não é? A PIB do IPS, nossa igreja mãe, nós aqui da Igreja Batista Geração Eleita, e a Igreja Batista em Santa Margarida, que pede a nós aqui a ordenação do Movan, porque enxerga nele esse pastor segundo o coração de Deus, que há de apacentá-los com ciência e com inteligência nesse tempo. Então, eu gostaria, nesse momento, de convidar os pastores para que nós possamos nos reunir aqui na sala ao lado. Pois não, Francisco? Pela excelência que o examinador concluiu esse concílio, aliás, foi uma aula. Nós tivemos aqui uma aula aqui do Movan. O Movan se saiu muito bem, e Deus possa estar te abençoando nesse ministério e que você seja realmente abençoado. E a minha proposta é a mesma proposta que o pastor Boris fez lá na igreja do pastor Max, para que a gente faça a votação aqui. Ele faz uma proposta, obrigado, pastor Luciano, ele faz uma proposta de aprovação direta nesse momento. Apoio? Favoráveis digam sim. Sim. Contrários temos? Não os temos, né? Então, com muito carinho, com muito amor, nós queremos dizer que você é aprovado, pastor, primeiro diante de Deus e agora diante dos homens, né? E na semana que vem, aguardaremos os irmãos para a ordenação no dia 11, com muita alegria e celebração ao Senhor. Pastor Heber, por favor, nos conduza em oração, agradecendo a Deus por este momento tão precioso que nós tivemos aqui na presença do Senhor, na presença dos irmãos tão queridos. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando cada pastor, cada igreja, abençoando cada família aqui representada.
Pastor Boris, eu não sabia nem que o lugar onde ele estivera, e o meu diácono foi para o sepultamento do parente dele, era em Santa Margarida, onde ele já está atuando, né? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Tu sabes, mais do que nós, da alegria que temos no coração. Ó Deus, quantas vezes vi o Movan tocando o seu instrumento, claro que no teu altar, claro que ministrando celebração e adoração a Ti, claro que conduzindo, mercê da Tua graça e no poder do Espírito Santo, o Teu povo em adoração e celebração ao Senhor. Mas, ó Deus, que alegria estarmos aqui e poder vê-lo tão equipado, tão abençoado, ó Deus, com autoridade, enfrentando o concílio, submetendo-se ao questionamento, em um desempenho tão lúcido, tão sereno, tão rico, tão abençoado. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Exaltamos-te pela igreja, Senhor. É a igreja que promove tudo isso. É a tua igreja, como disseste a Pedro ali em Tiberíades. Edificarei a minha igreja. E nós temos alegria e muita gratidão em sermos a tua igreja, Senhor. Ó Deus, receba a nossa gratidão, o louvor do nosso coração, pela vida do teu servo, pastor Boris, pela igreja do IPS, pela igreja de Santa Margarida. E que o ministério que tens chamado para o exercício, o nosso querido irmão Movan, seja rica e poderosamente abençoado pelo Senhor. Por onde ele passar, exale, Senhor, o bom perfume de Cristo. Que a sua autoridade bíblica seja uma realidade para os homens e diante de Satanás, no poder do sangue de Jesus. Muito obrigado pela cooperação dos colegas pastores e a presença do teu povo na tua casa para te adorar. Oramos, Senhor, alegres e agradecidos. No nome de Jesus. Amém, Pai.